Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você acessar o nosso canal. Hoje eu começo uma série de aulas para que possamos refletir questões voltadas para a inclusão social e a história da normalidade no Ocidente. Óbvio que essas aulas terão como base sempre uma leitura. E hoje eu proponho que nós façamos uma reflexão, né, sobre um texto que eu particularmente gosto bastante, de um autor chamado Wilhelm Flusser, O Chão que Pisamos. Esse texto propõe uma base interessante para pensarmos como a intolerância e o projeto do Ocidente, o projeto político do Ocidente, culminou em Auschwitz. Para a gente poder também refletir sobre essa questão de Auschwitz e pensar se os valores que foram empregados no campo de concentração ainda não continuam ativos. Se você não sabe do que se trata, Auschwitz foi um complexo, um conjunto de campos de concentração para os quais foram levados judeus em grande maioria, mas também testemunhos de Jeová, homossexuais, pessoas com deficiência, povos nômades, ciganos, por exemplo, né? E nesses campos de Auschwitz, entre eles o campo de concentração de número 2, comandado pelo Terceiro Reich, aconteceram inúmeras experimentações clínicas com pessoas que eram gêmeos, mulheres, homossexuais, enfim, e atrocidades pseudocientíficas em nome de uma ciência e de uma moral, né, que autorizava esse tipo de experimentação. É meio que inevitável, quando pensamos em educação inclusiva ou inclusão social, a gente não retroceder e não estudar esses acontecimentos do nosso passado. Porque embora eles pareçam distantes, eles estão ativos. Então esse texto do Wilhelm Flusser, O Chão que Pisamos, ele faz uma provocação aos nossos sentidos para que possamos repensar os nossos valores, a nossa moral, muitas vezes convicta, né, e indissolúvel. É preciso refletir. Óbvio que, como se trata de uma aula extremamente acadêmica, eu farei a leitura do texto. E se você gostar do nosso conteúdo, clica aí, se inscreva no nosso canal e acompanhe o trabalho sobre o nosso tema, a história da normalidade no Ocidente ou educação inclusiva. O Chão que Pisamos, de Wilhelm Flusser. Em primeiro momento, Flusser, com o título do seu capítulo, ele já propõe uma provocação, porque o chão que nós pisamos é o nosso suporte mais valioso. É aquele chão que nos dá sustentação. De forma metafórica, ele chama o seu texto de o chão que pisamos, ou seja, a nossa sustentação, o nosso alicerce, aquilo que nos mantém ativos, em pé, em equilíbrio. Será? Não é preciso de ouvido atento para descobrirmos que os passos pelos quais avançamos rumo ao futuro soam ocos. O oco é sempre um espaço reservado dentro de uma circunscrição, né? Pensa num ovo de Páscoa vazio dentro, ele é um oco. Entretanto, existe uma redoma em torno desse oco feita de chocolate. Então o oco, ele sempre é um espaço circunscrito dentro de uma camada que o circunda
Eu dei o exemplo do ovo de Páscoa, mas essa camada ela pode ser política, identitária. Ela pode ser uma camada preconizada pelo biopoder. Mas é preciso concentrar o ouvido se se quer descobrir de que tipo de vacuidade se trata, que ressoa no nosso progresso. Há vários tipos de vacuidades, e a nossa deve ser comparada com outras, se a meta for compreendê-la. O incomparável é incompreensível. Eu acho muito importante essa fala do Flusser, o incomparável é incompreensível, porque eu vou estabelecer uma comparação, né, de Auschwitz com algumas questões atuais, para que você entenda o perigo que é termos uma moral intolerante e o quanto a intolerância, principalmente aquela que não reconhecemos quando ela entra em ação, ela se torna perigosa. Então é muito valiosa, né, essa observação do Flusser. O incomparável é incompreensível. Então, para compreendermos o sentido da intolerância e sua ação na sociedade, é preciso comparar. E aqui eu proponho compará-la com a questão de Auschwitz. Se afirmarmos ser nossa situação incomparável, desistiremos do esforço para captá-la. A comparação que se impõe é com a vacuidade barroca. Há numerosos traços na atualidade que evocam o barroco. Para que você compreenda essa relação que o Flusser faz, né, quando a gente pensa nas classes literárias, é possível pensarmos que trovadorismo, terminaçãoísmo é voltado para o trovador. Humanismo, terminaçãoísmo é voltado para os valores humanos. Classicismo, terminaçãoísmo é voltado para os valores clássicos. E barroco, se você se lembra, né, não traz consigo, não é barroquismo, é barroco. Porque o barroco é uma confusão de valores exacerbadas, né? Então, ao mesmo tempo que o homem se divide entre o pecado e gosta do pecado, ele também é uma pessoa extremamente religiosa, que se apega a questões religiosas extremamente profundas. Quando ele fala que a nossa vacuidade tem o resquício desse barroco, é porque existe uma confusão de sentimentos. Ela não é demarcada por um valor único, mas existe toda uma confusão, uma euforia de sentimentos. Os nossos sentidos estão confusos. Somos marcados pelo mesmo racionalismo sombrio, logicismo, informática, cibernética, e pelo mesmo irracionalismo mágico e fanático. Mass mídia, ideologias fantasiosas. Mas a diferença decisiva. A humanidade barroca avançava sobre o palco. Todos os seus gestos, até os mais sinceros, eram marcados de teatralidade. A vacuidade que ressoava nos seus passos era do vazio debaixo do palco. O homem barroco representava, por exemplo, a fé, ao fazer guerras religiosas. A vacuidade barroca era consequência de perda de fé medieval, da fé em dogmas. A nossa vacuidade é diferente. Nada representamos. O nosso mundo não é o palco. Não somos atores e, se agimos, não é para representar um drama, mas para despistar a atenção da plateia e a nossa própria dos assuntos que interessam realmente. Na verdade, né, embora o Flusser ele não faça uma referência à sociedade do espetáculo do Guy Debord, é bastante interessante a gente pensar como as fake news hoje elas tomam a nossa atenção e existe uma vacuidade no que se refere entre o que é verdadeiro e o que é falso. E o quanto essa falsidade opera na nossa realidade como uma verdade, muitas vezes fundamentalista, tem valor de religião. As pessoas exaltam a fake news muitas vezes como se fosse um elemento sígnico de fé.
Elas acreditam naquilo que lhe foi informado, muitas vezes sem questionar, muitas vezes sem uma criticidade, e isso fundamenta a sua realidade. O nosso mundo não é o palco. Não somos atores, e se agimos, não é para representar um drama, mas para despistar a atenção da plateia e a nossa própria dos assuntos que interessam realmente. Repetir essa parte. Agimos como criminosos que querem apegar a pista dos seus passos passados. Disfarçamos. Se existe algo bastante interessante na sociedade do espetáculo, é o disfarce. Eu disfarço a minha felicidade, eu disfarço muitas vezes a minha competência, eu disfarço muitas vezes a minha beleza, eu disfarço muitas vezes o meu conhecimento. Eu disfarço muitas vezes a notícia. Então vivemos em meio a um disfarce onde o real, mais uma vez retomo, o real e se confunde, não é? A nossa realidade fica confusa. O nosso progresso é a farsa. A gente pode pensar, inclusive, nesse momento do Covid-19, do coronavírus, o que é real e o que é farsa. Quem sabe? Quem pode dar a resposta? A vacuidade debaixo dos nossos pés não é barroca. O que perdemos não é a fé nos dogmas, perdemos a fé em nós mesmos. Se nós pensarmos no dogma como algo fantástico que nos alimenta simbolicamente, se torna muito triste quando perdemos a fé em nós mesmos. O quanto de nós é real e o quanto de nós é uma farsa. Já parou para pensar nisso? Somos tão contra-reformistas quanto foi o Barroco. Queremos pôr panos quentes sobre a Revolução recente. Mas o somos por motivos outros. Embora, pois, comparável com a Barroca, em certos aspectos a nossa situação é de fato incomparável com qualquer outra. É que um evento incomparável, inaudito, jamais visto, ocorreu recentemente e esvaziou o chão que pisamos. Auschwitz. Outros eventos posteriores, como Hiroshima, os gulags, não passam de variações desse primeiro, de Auschwitz. Eu quero acrescentar algumas observações aqui, né? Não somente Hiroshima, mas também a guerra no Vietnã, o massacre feito pelos alemães em Namíbia, a morte dos povos ameríndios com a chegada dos europeus, inclusive no Brasil, e a guerra constante e contínua da política brasileira, de alguns governantes, em relação aos povos nativos que são denominados politicamente como índios. Uma guerra que nunca acaba, que nunca cessa e que tenta dizimar a população nativa do Brasil até os dias de hoje. Todos esses eventos obedecem à mesma lógica, obedecem à mesma moralidade, ao mesmo projeto político do Ocidente que foi materializado em Auschwitz. Por isso, toda tentativa para captar a atualidade desemboca na pergunta: como era possível Auschwitz? Como viver depois disso? Você já parou para pensar como é difícil o nosso sentido compreender o que aconteceu em Auschwitz? Como um ser humano, como Hitler, ele se deu o direito de pensar numa moral e educar o seu povo a partir dessa moral, autorizando os seus soldados a fazerem atrocidades com o ser humano, fundamentando a sua moral a partir do princípio de que esse ser humano, ele era mau, ele era um verme, ele não era digno de vida, ele não era digno de liberdade,
ele não era digno de cidadania, e a partir de todos esses princípios transformá-lo inclusive em pó. Os judeus foram queimados vivos, testemunhas de Jeová foram queimados vivos, homossexuais foram queimados vivos, ciganos foram queimados vivos, entre tantos outros que estiveram ali nos campos de concentração, principalmente em Auschwitz. Os seus corpos foram experimentados como objeto, eles foram objetados pela ciência. Objetar um corpo é transformá-lo em material de manipulação, sem escrúpulos, sem limites muitas vezes, né? E isso aconteceu em Auschwitz. Tal pergunta diz respeito não apenas aos que são responsáveis direto ou indiretamente pelo evento de Auschwitz, nem apenas aos que por ele ficaram atingidos direto ou indiretamente. Diz respeito a todos os participantes da nossa cultura ocidental. Então essa pergunta, né, como foi possível a realização de Auschwitz, ela não precisa e não deve ser feita apenas a quem participou daquele evento, mas a todos nós. A todos nós que de uma certa forma, em algum dado momento, autorizamos, por exemplo, uma política que diferencia o direito a partir do gênero, de uma política que diferencia a pessoa pelo seu status econômico, que autoriza, por exemplo, a discriminação a partir da alteração ou da readequação do sexo, do gênero, que autoriza, por exemplo, vislumbrar na ordem social, no território do poder, o lugar do homem e da mulher na sociedade, que autoriza compreender, né, a questão da história do negro em nossa sociedade ocidental, justificando o trabalho escravo como algo necessário para a evolução da história do Ocidente. Então, se você consegue justificar essas questões, se você não se indigna com elas, né, essa pergunta, como Auschwitz se realizou, precisa ser feita para todos nós. Porque será que essa moral que autorizou a realização de Auschwitz, ela não continua, ela não permanece, né, em nosso sistema político, autorizando tantas outras atrocidades? Em Brasília, um índio que dormia num ponto de ônibus, ele foi queimado vivo. E uma das justificativas foi de que os rapazes que haviam colocado fogo nesse ser humano, eles acharam que era um mendigo, seja um mendigo ou um índio, né? Que juízo operou naquele momento autorizando esses rapazes a fazerem isso? Que juízo opera no momento em que você se permite humilhar o outro, ou se sentir melhor do que o outro, ou se sentir mais capaz do que o outro, ou se sentir mais salvo do que o outro a partir da sua religião? Te autoriza a se acreditar dono e detentor de uma moral ou de uma moralidade, não é? Mais elevada do que esse outro que não vive como você vive. Então é por isso que precisamos perguntar sobre Auschwitz para toda pessoa. Porque o que é tão incomparável, inaudito, jamais visto, e portanto incompreensível em Auschwitz, é que lá a cultura ocidental revelou uma das virtualidades a ela inerente. Auschwitz é a realização característica da nossa cultura. Se você pegar a história do Ocidente, você vai perceber que o Ocidente sempre teve uma cultura de extermínio, de levar aquele que não se adapta, que não se encaixa, que não se normatiza, ao extermínio coletivo. Um extermínio que se dá pela violência física, um extermínio que se dá pela violência emocional, um extermínio que se dá por meio da violência simbólica. É você rebaixar o ser humano ao estado animal, é você rebaixar o ser humano ao estado de inumano, a ponto de ele ser aniquilado e de não haver sentimento por essa aniquilação. Então, Auschwitz não é um evento isolado.
Auschwitz ele estourou aos olhos, né, historicamente, e tornou o Ocidente, sua cultura, suscetível à crítica. Mas muitos outros eventos que obedeceram a essa lógica ocidental se realizaram a partir desses mesmos antivalores que foram aplicados em Auschwitz. Não é apenas produto de determinada ideologia ocidental, nem de determinadas técnicas industriais avançadas. Brota diretamente do fundo da cultura, dos seus conceitos e dos seus valores. A possibilidade de se realizar em Auschwitz está implícita na nossa cultura desde o seu início. O projeto, o Ocidente, a abrigava. Embora enquanto possibilidade remota, está no programa inicial do Ocidente, o qual vai realizando todas as suas virtualidades, na medida em que a história vai se desenrolando. Virtual é aquilo que pode vir a ser, né? É a potência. E Auschwitz representa a virtualidade do projeto político ocidental, ou seja, é aquilo que poderia vir a ser de forma concreta e visível. A morte do mais fraco, a morte daquele que é odiado, a morte daquele que é subjugado. Por isso a pergunta diante da qual Auschwitz nos coloca não é: como foi que isso aconteceu? Pouco adianta explicar Auschwitz. A pergunta fundamental é: como era possível isso? Porque o que está em questão não é o campo de extermínio, de concentração, mas o Ocidente. Como foi possível a cultura ocidental chegar a esse ponto, a tal ponto? Daí a outra pergunta: como viver em cultura destarte desmascarada? Se Auschwitz desmascara essa cultura tão desumana, tão objetivante, como é suportarmos viver nessa cultura? Talvez sem nos darmos conta, esse seja o nosso exemplo moral. Talvez seja por isso que as pessoas se dão o direito de muitas vezes analisar o outro como deficiente. Se esse outro não é como eu sou, então ele tem um déficit. E se ele tem um déficit, ele é um deficiente. Talvez seja por isso que as pessoas se autorizem criticar, por exemplo, as transexuais, as pessoas transgêneras. Se essa pessoa não se adequa àquilo que eu concebo como verdadeiro, como digno, então eu o olho como alguém que merece a reprovação. A lógica de Auschwitz não era diferente. Tudo o que aconteceu depois de Auschwitz ressoa com tal pergunta, com tal vacuidade.
Ou seja, é um vácuo, né? É um oco. Como nós suportamos viver por meio dessa lógica ocidental que foi aplicada a olhos vistos em Auschwitz. Todos os eventos econômicos, sociais, políticos, técnicos, científicos, artísticos, filosóficos são corroídos por tal pergunta indigesta. E olha que interessante, né? Quando eu lecionei políticas e práticas de inclusão, eu sempre procurei provocar uma reflexão sobre o modo como a sociedade enxerga esse outro, quando esse outro não corresponde àquilo que eu tenho como valor. E muitas pessoas diziam para mim, mas eu não tenho preconceito. Mas a grande questão é justamente quando você afirma que não tem preconceito e coloca um mas na frente. A partir do momento que existe esse mas, e esse mas interfere na escolha, no modo, na forma que esse outro optou para a sua vida, então existe o preconceito. A distância que nos separa do evento não mitiga o abismo, escava-o ainda mais. Porque a distância vai dissolvendo a áurea de horror que encobre o evento e vai abrindo a visão da cena. Vai revelando que lá todas as nossas categorias, todos os nossos modelos sofreram naufrágio irreparável. A gente pode pensar como categorias, como modelos, as identidades. Né? E Auschwitz, toda identidade que se opunha à Europa, a concepção de civilidade europeia, foi transformada em pó. Auschwitz foi um evento revolucionário no sentido de ter derrubado a nossa cultura. Por que derrubar a nossa cultura? O que ele quer dizer com isso? É que Auschwitz desmascarou a cultura ocidental. Mostrou de forma evidente o quanto a cultura ocidental ela é desumana, ela é massacrante, ela é capitalista e ela é neutralizante do ponto de vista de paralisar a ação do outro quando esse outro não agrada. A ordem do poder. Na medida em que procuramos encobrir tal revolução por viagens à Lua ou por manipulações genéticas, somos contra-revolucionários. Estamos invertendo o curso da história para encobrir o passado. É que muitas outras descobertas fizeram do Ocidente e apresentaram o Ocidente para o mundo como o grande detentor da ciência. Né? Mas são eventos que não tiram a nossa culpa, a nossa responsabilidade perante essa moral que nos conduz a Auschwitz. O inaudito em Auschwitz não é o assassinato em massa, não é o crime. É a retificação derradeira de pessoas em objetos informes, em cinza. A tendência ocidental rumo à objetivação foi finalmente realizada, e o foi em forma de aparelho. Lembrando que aparelho é tudo aquilo que funciona como meio de alteração do comportamento humano. Então, em Auschwitz, o aparelho transformava o ser humano, metaforicamente, em pó, enquanto dignidade. Isso foi colocado na prática, mas eu digo assim, primeiro era necessário destruir a dignidade dos ciganos, dos homossexuais, dos testemunhos de Jeová, dos judeus, para a partir daí transformá-lo em pó de fato por meio dos fornos crematórios. Então existem duas formas de entendermos essa transformação do homem e da mulher em pó. O pó propriamente dito, aquilo que sobra, o resto do corpo queimado, e o pó enquanto dignidade diluída, transformada a nada, de forma inumana. Os SS
eram funcionários de um aparelho de extermínio e suas vítimas funcionaram em função do seu próprio aniquilamento. O programa do campo de extermínio, uma vez posto em funcionamento, se foi desenvolvendo de maneira automática, autônoma de decisões dos programadores iniciais, até se, como efetivamente o fez, contribuiu para a derrota dos programadores. Já pararam para pensar que uma ordem de poder ela pode penetrar de forma tão profunda, tão profunda, tão profunda, como Foucault chama isso de sistema de governança, que em um dado momento você não precisa mais da ordem do poder para funcionar. Você funciona meio que automático, você opera por meio dessa ordem de poder e vai disseminando esse poder, colocando ele em prática, sem limites. Em Auschwitz, o não limite levou à morte. De modo que é possível condená-los e continuar sendo ocidental, até se o horror for tão colossal como foi a escravidão dos africanos. Mas não é possível condenar-se Auschwitz e continuar-se aderindo conscientemente ao Ocidente. O Flusser ele chama a nossa atenção para uma questão muito interessante, né? É contraditório você condenar a ação de Auschwitz, e óbvio tem que ser condenada. É contraditório você questionar e condenar a ação do trabalho escravo dos colonizadores africanos, que embora colonizadores vieram contra a sua vontade, trabalhar como escravos, mas se autorizar a definir quem é mais e quem é menos nas relações sociais. Não é? É complicado você questionar o que aconteceu em Auschwitz e ao mesmo tempo acreditar que a nossa sociedade ela tem que se dividir entre identidade e diferença. E a identidade é aquela posta como matriz e a diferença é sempre uma cópia que vai sendo replicada e se desgastando, até que se constitui como alguém social, mas a partir de uma distância enorme daquilo que foi proposto como identidade. Só para a gente pensar. Auschwitz não é infração de modelos de comportamento ocidental. É pelo contrário, resultado da aplicação de tais modelos. A nossa cultura deixou cair sua máscara mistificadora em Auschwitz e mostrou seu verdadeiro rosto, rosto de monstro, objetivador do homem. Então eu quero ler esse trecho de novo do texto do Wilhelm Flusser porque eu acho bastante forte. Auschwitz, então o que aconteceu no campo de concentração não é infração, não foi um ato infracionário, de modelos de comportamento ocidental, ou seja, o que aconteceu em Auschwitz não se opunha ao modelo de comportamento, à moral ocidental. Pelo contrário. Auschwitz é resultado da aplicação de tais modelos de comportamento e moral propostos no Ocidente. A nossa cultura mostrou que deve ser rejeitada in toto, se admitirmos que o propósito de toda cultura é permitir a convivência de homens que se reconhecem mutuamente enquanto sujeitos. No entanto, não é possível rejeitar-se a própria cultura. É ela o chão que pisamos. Então olha só, o chão que pisamos. O chão que pisamos, aquilo que nos mantém ativos, eretos, vivos, equilibrados, tem consigo a moral que operou em Auschwitz. E isso é muito sério. Quem procura rejeitar a sua própria cultura, como fez Nietzsche ao rejeitar o judeu-cristianismo, cai vítima de loucura. Olha que interessante, né?
Até pouco tempo atrás, o controle do corpo, uma pessoa que se autodeclarasse transexual, ela era considerada alguém marcada pela patologia. Tempos atrás, patologia de caráter, distúrbio de comportamento, porque se opunha. A transexualidade é um fato, é uma adequação do corpo ao modo como a pessoa se reconhece, mas vista pela sociedade ocidental patriarcal como um distúrbio de comportamento. E essa pessoa, ela já foi elevada ao grau de loucura. Se você questiona na prática a cultura ocidental, você pode sim ser categorizado como louca. E é bastante significativo, né? Quando você é marcado como alguém que sofre de uma patologia, você perde a autonomia sobre o seu corpo. Porque a declaração da patologia, o diagnóstico de uma patologia do comportamento, o CID que marca, permite que decisões externas a você sejam tomadas em função do seu comportamento patológico. É só a gente pegar como exemplo as decisões que foram tomadas sobre as pessoas surdas, né? Antes de 2002, a pessoa surda ela era proclamada pessoa com deficiência auditiva, e a partir da concepção de déficit, a partir da concepção de um corpo patológico, ela não poderia se autodeclarar uma pessoa detentora de uma identidade surda. Não, ela sofria de surdez. E a surdez é uma marca patológica sobre o corpo, que tirava inclusive a autonomia própria e constitutiva dessas pessoas. Quem decidia por elas eram seus pais, seus familiares, seus responsáveis e, óbvio, né, todo o conjunto clínico que operava sobre esse corpo, dizendo que era melhor para ele. Isso aconteceu também em relação à mulher, quando no início do século XX ela questionava a sua autoridade, o seu lugar na sociedade, e era então diagnosticada por meio da psiquiatria como alguém que era histérica, e por meio de sua histeria ela poderia ser inclusive lobotomizada para se tornar um ser humano mais dócil, obediente ao seu marido. Então vamos entender, né? Patologizar um corpo, um comportamento é bastante complicado. Podemos questionar inclusive o uso exacerbado de muitos psicotrópicos hoje, que normalizam e normatizam o comportamento humano a partir de um dispositivo farmacológico. Aquela criança muito questionadora, aquela criança que muitas vezes ela é inquieta, e aí você normaliza e normatiza esse corpo a partir de um dispositivo farmacológico. Quem rejeita os modelos da sua cultura torna-se incapaz a captar o mundo no qual vive. Os modelos culturais são armadilhas para captar um mundo. Olha que profundo isso, hein? Os modelos culturais são armadilhas para captar o mundo. Às vezes, viver uma contracultura é se desalienar. Às vezes, questionar essa cultura vigente, esses modelos impostos, de fato é ser um ser humano mais crítico e reflexivo. Mas isso provoca dor. Quem procura substituir os próprios modelos por outros, por exemplo, gritando Hare Krishna, ao invés de obrigado Jesus, né? Obrigado Senhor. Talvez Hare Krishna o Flusser traz um texto, mas eu acrescento, né? Talvez a pessoa que diga Olorum nos abençoe, que o axé de Ogum e de Xangô desça sobre nós. Talvez essas pessoas, nessa norma ocidental, que impera inclusive por meio de uma moral cristã, veja essas pessoas como fora de um contexto de salvação, fora do contexto de sacramento, fora de um contexto de dimensão do sagrado, e conseguinte, alguém que vive numa alucinação, numa loucura, porque ainda não encontrou, né, o princípio da cultura ocidental cristã e patriarcal. Só para a gente entender um pouquinho isso. Todo aquele que se coloca contra essa cultura vigente passa por um momento de crítica exacerbado. Não há saída.
somos condenados a servirmos-nos dos nossos modelos e a servirmos a tais modelos, mesmo depois de desmascarados, se quisermos continuar vivendo, dada o número de homossexuais que são mortos no Brasil e na cidade de São Paulo, porque contrariam a lógica da heterossexualidade. A única alternativa seria o suicídio, tirar a própria vida. Isso parece bastante forte, mas eu quero retomar a história, né, de um livro que foi prefaciado pelo Michel Foucault, de Ercoline Barbin, O Diário de uma Hermafrodita. Ercoline Barbin foi condenada exatamente porque ela queria viver hermafrodita, uma síntese da história. Mas ela não tinha o direito de viver hermafrodita, então judicialmente foi imposto a ela que decidisse se viveria como homem ou como mulher. E Ercoline Barbin, então, no dia da sua decisão, quando alguns soldados foram buscá-las, ela havia cometido suicídio. Ela preferiu morrer e permanecer na memória da história como hermafrodita do que ter que acatar uma ordem jurídica e tomar uma decisão a partir do esforço de outros sobre ela. Então ela preferiu manter a sua autonomia própria e constitutiva do que ceder a uma determinação que viria por meio de uma força externa a ela. Então, para Ercoline Barbin, o suicídio como atividade foi mais valoroso, porque manteve sua dignidade, do que manter-se viva à mercê do poder que vem de fora. Não estou fazendo apologia ao suicídio nem dizendo que isso é uma alternativa. Isso faz parte da leitura do texto do Flusser e me remeteu à memória a essa questão da Ercoline Barbin. Isto é, devemos continuar nossas atividades econômicas, políticas, científicas, artísticas, filosóficas a despeito de Auschwitz? Devemos continuar progredindo a despeito de tudo? A gente deve continuar com essa lógica irreflexiva que não percebe o outro? Devemos? Por isso, aos que recomendo que se procure esquecer o acontecido, que se recalque o evento, sustento que já foi falado e escrito demais sobre o assunto, que já é tempo de superá-lo. Mas tal estratégia de avestruz se revela nefasta. O avestruz é aquele que esconde a cabeça. Porque seu resultado é que Auschwitz se desloca da Polônia dos anos 40 para a sociedade pós-industrial do futuro. O que caracteriza o campo de extermínio é precisamente de não se tratar de evento superável, mas da primeira realização de uma virtualidade inerente ao projeto ocidental e que se repetirá sobre outras formas, se não for totalmente conscientizada. A vantagem, se o termo for apropriado, que Auschwitz nos oferece é a de nos fornecer um exemplo concreto da tendência ocidental rumo ao aparelho. Pela primeira vez na história, é possível vivenciarmos concretamente a utopia inerente na nossa cultura. Pela primeira vez na nossa história, podemos vivenciar que a utopia, em não importa que forma, para a qual tendemos é o campo de extermínio. E aí a gente pode pensar, né, nas comunidades, nos grupos sociais, nas etnias e toda política que se vislumbra como um projeto, com um projeto de extermínio para esses grupos. Retomo a posição de Flusser quando ele fala que havia um projeto em Auschwitz de tornar o ser humano pó. Isso foi levado ao extremo, concretizando-se de fato ao pó. Não era uma questão metafórica, mas era reduzir o homem ao pó mesmo. E a gente pode pensar que essa lógica de Auschwitz, ela permanece minando esses corpos, reduzindo-os ao pó. Talvez, ainda que não se tenha consciência sobre isso, mas que pode culminar de fato no extermínio em massa de grupos étnicos, de comunidades, e acho que o melhor exemplo nesse sentido aí de
de morte instantânea e redução ao pó são os povos nativos, denominados indígenas, que ainda hoje vivem uma guerra tentando manter-se em seus territórios, mas que vira e mexe são noticiados como dizimados. Em toda parte podemos observar, desde já, o aparecimento de variações sobre o tema Auschwitz. Em toda parte os aparelhos brotam, como cogumelos, depois da chuva nazista, do chão que se tornou podre. O nosso chão, aquilo que nos sustenta, aquilo que nos mantém ereto, aquilo que nos normatiza, se permanecer com essa lógica extremamente moralizante, desumanizadora, capitalista, é um chão podre. Por certo, tais aparelhos novos não se assemelham externamente aos campos de extermínio nazista. Não significa que o seu conteúdo se dissocie dessa semelhança. Outros são seus rótulos e outras as ideologias que pretensamente os inspiram. Pode ser o nacionalismo exacerbado, pode ser o ódio ao pobre de forma exacerbada, pode ser a intolerância em relação à diversidade de gênero e de orientação sexual, entre tantas outras possibilidades. Mas tais rótulos e tais ideologias são enganadores e servem apenas para encobrir a essência dos aparelhos. São todos, tal qual Auschwitz, caixas pretas que funcionam como engrenagens complexas para realizarem um programa. Só para entender um pouquinho, ele fala de caixa preta. Quando o Flusser fala de caixa preta, tem um livro dele chamado Filosofia da Caixa Preta, onde ele fala sobre o poder da máquina fotográfica e de sua invenção, a partir do momento em que ela tem o poder de capturar uma imagem da natureza, da realidade, e transformá-la em plano simbólico como objeto de admiração e de análise, né, por meio dessa captura. Então, quando ele fala de caixa preta, ele fala da filosofia da caixa preta, ele faz referência a essa possibilidade do homem de, a partir da criação da máquina fotográfica, capturar imagens do ambiente, transformando essa imagem não mais numa realidade bruta, ele chama isso de realidade bruta e concreta, mas numa realidade simbólica, virtual. Funcionam todos segundo a inércia que lhe é inerente, e tal funcionamento escapa, a partir de um dado momento, ao controle dos seus programadores iniciais. Em última análise, tais aparelhos funcionam, todos, no sentido de aniquilarem seus funcionários, inclusive seus programadores. Necessariamente, porque objetivam, desumanizam o homem. A cultura ocidental, como um todo, se revela destarte como projeto que visa transformar-se em aparelho. O que caracteriza o Ocidente é sua capacidade para transcendência objetivante. Tal transcendência permite transformar todo fenômeno, inclusive o humano, em objeto de conhecimento e de manipulação. O espaço de tal transcendência se abriu graças ao judeu-cristianismo e resultou, no decorrer da nossa história, em ciência, em técnica e, ultimamente, em Auschwitz. A objetivação derradeira dos judeus em forma de cinza é a derradeira vitória do espírito do Ocidente. A experimentação que permitiu, que a medicina alemã, por meio da ideologia nazi-fascista, transformasse o corpo, a vida do judeu, das pessoas que estavam nos campos de concentração, em cinza. Aí eu faço um apontamento. As primeiras 5.000 pessoas a serem incineradas num experimento feito num campo de concentração foram pessoas com deficiência. Surdos, cegos, pessoas amputadas,
pessoas que eram consideradas, eu não gosto dessa palavra, mas contextualizando naquele momento, retardadas. E o experimento consistia no seguinte objetivo: eles queriam descobrir quanto tempo era necessário para que um corpo fosse queimado vivo. Então olha só, é você pegar um ser humano, colocar dentro de um forno crematório, transformá-lo em objeto a ser analisado e observado, e a partir daí você coletar informações que você considera essencial, né? E depois de todo esse massacre, você, dessa tortura, desse rito de morte, você coletar as informações necessárias e fazer o uso disso continuamente depois como método de extermínio. Então, só para entender, a transformação desse ser humano em pó nada mais era do que o resultado de uma autorização ocidental para os caminhos que a ciência deveria tomar, para os caminhos que a técnica deveria tomar e para os caminhos, né, que a política e seu espírito deveriam tomar. Então, não é Auschwitz em si o grande problema, mas o que antecede as autorizações, o juízo que operava em Auschwitz. A política, a técnica e a ciência. Havia uma autorização moral que permitiu que as pessoas executassem seus planos objetivantes. Por certo, a transformação de homens em cinza é técnica social primitiva, incipiente e vai se refinando. Será seguida de objetivações menos brutais, como o é a robotização da sociedade. Mas não importa que forma tomará, será sempre manipulação objetivante de homem. Embora os aparelhos do futuro imediato não sejam necessariamente fornos de incineração, serão todos, e não apenas os nucleares, aparelhos para o aniquilamento do homem. O programa da cultura ocidental contém várias virtualidades, não apenas aparelhos, numerosas virtualidades. Ainda não foram realizadas. Em tal sentido, a história do Ocidente ainda não acabou. O jogo ocidental continua, mas todas as virtualidades não realizadas ainda estão infectadas pelos aparelhos. Por isso se tornou atualmente impossível engajarmos-nos no processo da cultura. Seria engajarmos-nos no nosso próprio aniquilamento. Perdemos a fé na nossa cultura, no chão que pisamos. Isto é, perdemos a fé em nós mesmos. Sabe o que é você perder a fé em você mesmo? É você não atribuir mais a você a responsabilidade da decisão. Você atribui a sua religião, você atribui a política feita pelo outro, você atribui a decisão que foi tomada numa outra instância. Então você deposita a fé, o crer em algo externo a você, e você não se culpabiliza ou você não se responsabiliza pelas decisões que você toma. É esta a vibração oca que acompanha os nossos passos rumo ao futuro. O que nos resta é analisarmos o evento Auschwitz em todos os detalhes, para descobrirmos o projeto fundamental que lá se realizou pela primeira vez, para podermos nutrir a esperança de nos projetarmos fora do projeto. Então, se eu entendo a lógica e a moral que operou em Auschwitz, eu consigo me projetar fora desse projeto moral, fora dessa lógica que operou em Auschwitz. É preciso operar fora da lógica do Ocidente. Tá, o clima pós-histórico no qual somos condenados a viver doravante. Eu sei que esse texto